na pauta com... Não, tem uma coisa... entra lá, Ricardo, entra na pauta. Tem uma coisa que eu acho fundamental, e não é, eu vou sintetizar duas pautas. Porque, assim, tem pautas sobre um assunto que não há ninguém, possivelmente ninguém melhor do Brasil para falar, que é política americana. O Alexandre Borges é um profundo conhecedor de política americana. E o que eu queria saber, é uma pergunta que eu faço a você, é qual o estado do trumpismo, enquanto movimento de massa, dentro do Partido Republicano, e o que a vitória do Biden implica para o Brasil e para a direita norte-americana de uma maneira geral. Claro, é uma pergunta gigantesca, você pode dar uma palestra, mas seria uma... Não, mas como você perguntou para um sujeito que fala pouco, não tem problema nenhum. Mas, bom, primeiro, obrigado aí pela gentileza. Eu acompanho realmente política americana há muitos anos. O que aconteceu com o Trump foi o seguinte, os 3 primeiros anos do Trump, eu vou brigar até morrer defendendo. Eu acho que ele foi um excelente presidente nos primeiros 3 anos e manteve a militância aquecida, tanto que um parâmetro importante para avaliar um presidente é o que eles chamam de midterm election, que é aquela eleição que tem no segundo ano do mandato do presidente. Então, vocês vão lembrar, ele ganhou a eleição de 2016, começou a governar em 17, teve eleição em 18, e, normalmente, quando o presidente, somente um presidente de oposição e tal, quando ele é eleito, como aconteceu com o Biden agora, ele normalmente, se você olhar na série histórica, e as eleições americanas são ótimas por causa disso, porque você tem um sistema muito perene, então, muito bem medido, você tem 200 anos de história para analisar, o presidente normalmente leva junto à Câmara. O que quer dizer isso? Quando agora, por exemplo, o Biden foi eleito, ele fez a maioria da Câmara. O Trump, em 16, quando foi eleito, fez a maioria da Câmara. Ele já tinha o Senado e ele fez a maioria da Câmara. O Senado, os republicanos perderam agora o Senado pela primeira vez em 8 anos. Há 8 anos que o Senado era republicano. Mas, enfim, na eleição de 2000, do final ali de 2018, ele perdeu o controle da Câmara dos Deputados, que é uma coisa normal de acontecer, mas ele perdeu por muito pouco. Ele manteve o Senado, perdeu a Câmara por muito pouco. Por exemplo, se você for comparar com o Obama foi eleito em 2008, e se você olhar o resultado da eleição de 2010, foi um banho de sangue. A derrota do Obama foi uma coisa fragorosa naquela eleição de 2010, que foi o ano do Tea Party, quando nasceu o movimento Tea Party. Enfim, o Trump se saiu muito melhor, incomparavelmente melhor, na eleição ali de 2018. Normalmente, também, essas eleições, você tem muito governo de Estado e tal, ele foi muito bem, elegeu muito governador, enfim. Então, ele estava muito bem avaliado e estava, vamos dizer, em harmonia com a população. Principalmente, ele recuperou, um pouco que seja, mas ele começou a recuperar um pouco do voto latino, do voto dos negros, que estavam e ainda estão muito ligados ao Partido Democrata, mas ele começou um processo que todo mundo xingava de populista e blá, blá, blá e tal, mas ele estava pela recuperação da economia, por uma série de coisas, pela valorização da indústria nacional e tal, por uma série de motivos, ele estava recuperando esse voto das minorias, etc. e tal. Tanto que onde ele foi perder muito foi entre branco rico ou de classe média alta com curso superior. Mas, enfim. Então, o Trump, ele fez bons 3 anos, mas o 4º ano, o ano de 2020, que foi o ano da pandemia. Eu escrevi um artigo sobre isso, então, o que eu estou falando para vocês é o que eu defendi logo quando saiu o resultado da eleição. Que ele falhou em mostrar empatia, ou pelo menos a empatia suficiente com o país que oficialmente é o país mais impactado no mundo pela pandemia, né? Então, assim, e nos debates, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar os debates,
o Biden foi muito treinadinho para, no debate, fazer o tio, o avô que está ali chateado, para se solidarizar com as mortes, e que ele está correto em fazer. Tá? Eu sou um apoiador do Partido Republicano, mas ele fez o que era correto fazer. Estava morrendo, a quantidade de gente que estava morrendo, ele foi como o candidato postulante a ser o líder da nação, ele mostrou empatia. O Trump, se você lembrar das respostas que ele deu nos debates, ele deu uma resposta um pouco parecida com o que a gente ouvia aqui no Brasil. Economia, precisamos retomar a economia e tal, e com uma dificuldade muito grande de mostrar essa conexão emocional que a população está precisando tanto. Então, eu acho que ele foi... ali é que houve essa virada que fez a diferença, porque as eleições têm sido muito disputadas ali, não o voto popular, mas no colégio eleitoral, mas eu acho que ali é que fez a diferença entre a vitória e a derrota, porque o Trump, ele para ganhar, como ele ganhou em 2016, ele precisava daquele cinturão ali do Michigan, Pensilvânia, Ohio e tal, que ele ganhou tudo em 2016 e perdeu tudo em 2020. Por quê? Porque as margens ali são muito apertadas. E qualquer erro, para cima ou para baixo, é a diferença entre ganhar ou perder a eleição. E aí, quando ele está para sair do governo, ele começa a não aceitar o resultado da eleição, o que eu acho que foi um erro estratégico enorme. Foi o Trump, parecia que a gente estava no Brasil, entendeu? O Trump que eu sempre lutei para tentar explicar, e eu tive muito embate com muita gente em live, e não sei o quê, para de comparar o Trump com o Bolsonaro, eles são diferentes, e um monte de coisa. Aí o Trump, quando perdeu a eleição, resolveu virar o Bolsonaro, entendeu? Desmoralizou toda a minha tese, porque ele começou a negar o resultado da eleição, ele começou enfim, a abraçar e a ter uma conduta que eu lamento, me dói falar isso, mas ter uma conduta que, no mínimo, irresponsável com o país. E o que aconteceu naquele 6 de janeiro, onde ele dá aquele discurso e depois o pessoal vai para o Capitólio, eu assisti o discurso inteiro e eu tenho a transcrição inteira do discurso que eu reli depois, eu classifico, é óbvio que eu tive briga com meus amigos trumpistas por causa disso. Me mostra aonde ele mandou invadir, quebrar tudo. Eu falei, amigo, isso é o argumento dos lulistas, perguntando onde está o título de propriedade do triplex do Guarujá. Dizer, invadam o Capitólio. É claro que literalmente, ele não falou essa frase, entendeu? Mas ele insuflou, ele falou que o sistema estava completamente corrupto, que ele estava... que era tudo, ele fala muito, isso é disgrace, né? Isso é desgraça, vamos lá, vamos marchar e não sei o quê. E é claro que tem uns malucos ali no meio que você não pode insuflar, entendeu? Como é um processo que a gente vê aqui no Brasil, que é uma coisa que me preocupa. Eu acho que em alguns momentos aqui no Brasil, de um ano para cá, de um ano e meio para cá, a corda estava tão esticada que a pandemia, que é essa tragédia, mas ela... como efeito colateral, por ela ter tirado as pessoas das ruas, eu acho que muita confusão que poderia ter acontecido não aconteceu. Eu temia, inclusive, pela integridade, pela segurança física de jornalistas, de pessoas que eu vejo que foram atacados com uma violência tão grande ano passado nas redes sociais. Teve gente direcionando um discurso violento para a pessoa física, para o jornalista, assim, olha, fulano, ciclano, entendeu? Quer dizer, para a pessoa. E eu realmente eu fiquei preocupado com a integridade física dessas pessoas. Você pode gostar ou não gostar do jornalista, tanto faz, não é isso. Você não gosta daquele jornalista, você muda de canal, você não lê o jornal do cara, beleza, entendeu? Agora, houve, de uma maneira extremamente canalha, mau caráter, criminosa, um incentivo a um ódio direcionado a alguns jornalistas, ou em termos de político, ao Dória, por exemplo. Você vê que essa semana teve um dono de restaurante falando churrasco de graça para quem matar o Dória, entendeu? Quer dizer, esse nível de loucura, entendeu? Isso não nasce do nada.
Existe um discurso irresponsável que leva a isso. Entendeu? Agora, me acha a frase onde alguém disse para o dono do restaurante, donos de restaurante, deem churrasco de graça para quem matar o Dória. Você não vai encontrar essa frase, é óbvio. Literalmente não vai encontrar. Entendeu? Mas você tem um discurso inflamatório que eu acho que passa completamente do limite democrático, civilizatório, cidadão normal, o que tecnicamente na ciência política se diz que é a diferença entre o agonismo e o antagonismo. Né? Tem nada a ver com o blog. O agonismo é a discussão normal, é a divergência de ideias. O Ricardo tem mais simpatia pelo menino lá do Novo do que eventualmente eu tenho. A gente tem uma discussão aqui totalmente normal e democrática, e beleza, entendeu? Aí o antagonismo seria, não, é quando a política vai para o tribal, para a guerra, para a violência, para o sangue, que é uma coisa que, evidentemente, todo mundo que tem algum compromisso com o país, com a democracia liberal, com as instituições, com o Estado de Direito, com a ordem, né, que esse pessoal supostamente defende a ordem, deveria ter essa concertação, deveria ter esse acordo onde o seu time pode ganhar ou pode perder, você pode tomar um gol, mas você não vai dar um tiro, fazer igual o Borat lá naquele filme, que ele é um ditador, que ele faz uma corrida de 100 metros, não sei se vocês lembram, e ele fica dando tiro nos caras que estão correndo do lado. Você lembra? Então, a política está quase virando isso. Entendeu? O cara que esses comentaristas, esses irresponsáveis, ou alguns políticos, eles querem ser esse ditador lá do filme do Sacha Baron Cohen, que ele quer correr sozinho e se alguém aparecer correndo do lado, ele quer dar tiro. Entendeu? Você fala, não é assim que funciona, desculpa, para com isso. Bom, então, fechando, o Trump, eu acho que ele foi irresponsável. Eu não acho o Trump uma má pessoa, uma pessoa que intencionalmente planejou. Eu acho que foi apenas um tiro que saiu pela culatra. Eu acho que ele não esperava que aquilo ia acontecer, da mesma maneira que tem gente que bebe e dirige e não espera bater com o carro, entendeu? Mas é uma conduta irresponsável. Você não deve beber e dirigir. Mesmo que você confie na sua capacidade de beber e dirigir, mesmo que você ache que você não perde a sua capacidade motora, a sua opinião é irrelevante. Você bebeu, por favor, não dirija, pega um Uber, entendeu? Porque é uma conduta irresponsável. E eu acho que o que aconteceu naquele 6 de janeiro, infelizmente, tragicamente, além da morte, né, morreu gente, né, o que aquilo foi ruim da imagem dos Estados Unidos para o mundo, para a democracia americana, isso também jogou lama na imagem do Partido Republicano, no Trump, em todo mundo, como eu, que já defendeu ele, pela absoluta irresponsabilidade do que aconteceu naquele 6 de janeiro. Acho uma pena, e eu acho que a direita americana vai, ainda por muitos anos, pagar aquele preço, como aconteceu com o Nixon, né? O Watergate, que aconteceu em 72, ali, quer dizer, ele é eleito em 68, reeleito em 72, aí começa ali em 73, 74, culmina com a renúncia dele em 74, e os democratas daquela eleição fazem barba, cabelo e bigode, e ainda em 76 elegem o Jimmy Carter, que era um sujeito totalmente inexpressivo, que nunca ganharia uma eleição para presidente num período normal, mas o Nixon, ele sujou tanto o nome dos republicanos e da direita americana que um sujeito da estatura do Jimmy Carter acabou ganhando aquela eleição, mas a democracia americana, com a capacidade incrível que ela tem de se renovar, apareceu um Ronald Reagan e recuperou as coisas em 1980. Aqui, eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, é uma coisa relativamente parecida. Houve uma derrota eleitoral muito feia, né? Os republicanos perderam não apenas a presidência, como perderam o controle das duas casas, né? da Câmara e do Senado, e ainda tiveram vamos dizer, esse passivo moral enorme do 6 de janeiro. E isso dá uma vantagem para os democratas grande nos próximos 2 anos, quer dizer, até a eleição do final do ano que vem,
eles têm aí uma liberdade, vamos dizer, uma legitimidade ou um salvo-conduto para fazer o que quiserem com os Estados Unidos nos próximos 2 anos. O que alguém de direita, um conservador, um liberal no sentido clássico, tem todo motivo para ficar preocupado. Então, foi muito lamentável o que aconteceu, mas a realidade está aí, está dada, nós temos que lidar com ela.